o princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos, semelhante e dessemelhante são o mesmo. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se encaixam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Este princípio incorpora a verdade de que tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu par de opostos, todos os quais eram antigos axiomas herméticos. Esses breves anunciados explicam os velhos paradoxos que deixaram tantos homens perplexos e que foram assim formulados. Tese e antitese são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os opostos são a mesma coisa, diferindo somente em grau. Os pares de opostos podem ser reconciliados. Os extremos se tocam. Tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Todas as verdades são meias-verdades. Toda verdade é meio falha. Há dois lados de tudo, etc, etc. O princípio da polaridade explica que em tudo há dois polos ou aspectos opostos, e que os opostos são simplesmente os dois extremos da mesma coisa, entre as quais há uma interposição de graus diferentes. Por exemplo, o calor e o frio, ainda que sejam opostos, são a mesma coisa. E a diferença entre eles consiste simplesmente na variação de graus desta mesma coisa. Consultem seu termômetro e vejam se descobrem onde termina o calor e começa o frio. Não existe calor absoluto ou frio absoluto. Os dois termos calor e frio indicam somente a variação de grau da mesma coisa. E essa mesma coisa, que se manifesta como calor e frio, nada mais é que uma forma variável e ordem de vibração. Assim, o calor e o frio são unicamente os dois polos daquilo que chamamos calor. E os fenômenos que daí decorrem são manifestações do princípio da polaridade. O mesmo princípio se manifesta no caso da luz e da obscuridade, que são a mesma coisa, consistindo a diferença simplesmente nas variações de graus entre os dois polos do fenômeno. Onde cessa a obscuridade e começa a luz? Qual é a diferença entre grande e o pequeno, entre duro e o maleável, entre o branco e o preto, entre afiado e côncavo, entre ruído e silêncio, entre alto e baixo, entre positivo e negativo? O princípio da polaridade explica esses paradoxos, e nenhum outro princípio pode superá-lo. O mesmo princípio opera no plano mental. Permita-nos, o leitor, apresentar um exemplo radical e extremo, o do amor e ódio. Dois estados mentais que, à primeira vista, parecem totalmente distintos. Ainda assim, há graus de ódio e graus de amor,
É um ponto médio em que podemos usar, por exemplo, os termos apreço ou desapreço, os quais se confundem tão completamente que não conseguimos saber se sentimos apreço ou desapreço, ou se não se trata nem disso nem daquilo, e todos são apenas graus de uma mesma coisa. Como o leitor compreenderá se dedicar alguns momentos à reflexão? É mais do que isso, coisa que era da máxima importância para os hermetistas. É possível mudar as vibrações de ódio em vibrações de amor, tanto em nossa própria mente quanto na mente dos outros. Muitos dos que ora leem essas linhas já passaram por experiências pessoais da transformação rápida e involuntária do amor em ódio, ou do inverso, quer isso se tenha dado com eles mesmos, quer com outros. E desse modo, o leitor terá um vislumbre da possibilidade de que isso se caracteriza pelo uso da vontade, por meio das fórmulas herméticas. Bem e o mal nada mais são, portanto, que polos opostos da mesma coisa. E o hermetista conhece a arte de transformar o mal no bem, mediante uma aplicação do princípio da polaridade. Em resumo, a arte da polaridade torna-se uma fase da alquimia mental, conhecida e praticada pelos mestres herméticos, antigos e modernos. A compreensão desse princípio permitirá a uma pessoa modificar sua própria polaridade, assim como a dos outros, desde que ela consagre o tempo e o estudo necessário ao domínio dessa arte. O princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Este princípio incorpora a verdade de que em tudo se manifesta um movimento, mensurando para frente e para trás, um fluxo e refluxo, um movimento de atração e repulsão, um movimento semelhante ao pêndulo de uma maré enchente e uma maré vazante, uma maré alta e uma maré baixa. Entre os dois polos que existem, de acordo com o princípio da polaridade de que tratamos há pouco, existe sempre uma ação e uma reação, uma marcha e uma retirada, uma subida e uma descida. E assim nas coisas do universo, nas estrelas, nos mundos, nos homens, nos animais, na mente, na energia e na matéria. Esta lei é manifesta na criação e destruição dos mundos, na ascensão e queda das nações, na vida de todas as coisas e, finalmente, nos estados mentais do homem. E é estes últimos que o hermetista atribui maior importância à compreensão do princípio. Os hermetistas apreenderam o sentido deste princípio
encontrando sua aplicação universal, e descobriram também certos meios de dominar seus efeitos neles próprios, mediante o uso de fórmulas e métodos apropriados. Eles aplicam a lei mental da neutralização. Eles não podem anular o princípio ou impedir as suas operações, mas aprenderam como se escapa e seus efeitos neles mesmos, dependendo até certo grau do domínio deste princípio. Aprenderam como usá-lo em vez de serem usados por ele. É neste e em outros métodos que consiste a arte dos hermetistas. O mestre, em hermetismo, se polariza no ponto em que deseja repousar e então neutraliza a oscilação rítmica, pendular, que tenderia a conduzi-lo ao outro polo. Todos os indivíduos que atingiram qualquer grau de autodomínio fazem isso até certo ponto, de modo mais ou menos inconsciente, mas o mestre o faz conscientemente e pelo uso da sua vontade, e ele termina por atingir um grau de equilíbrio e firmeza mental quase inacreditável pelas massas populares, que são levadas para frente e para trás, como um pêndulo. Esse princípio e o princípio de polaridade foram minuciosamente estudados pelos hermetistas, e os métodos para refutá-los, neutralizá-los e usá-los constituem uma parte importante da alquimia mental do hermetismo.